Bom, gente, continuando aqui, a gente vai para a parte de medidas de dispersão, tá? Que, diferentemente da medida de posição, ela tenta dar uma ideia de como os dados estão se distribuindo em torno de alguma medida. Então, ele tem uma ideia da dispersão dos dados. Obviamente, quanto maior a dispersão, né, maior heterogeneidade vocês vão ter no banco de dados referente àquela variável que vocês estão estudando, ok? Então a primeira medida vai ser a amplitude total, medida bem simples, máximo menos o mínimo, tá? É uma medida bem simples. Por que ela não é boa? Porque ela só dá o máximo menos o mínimo. Então se você tiver um valor discrepante na amostra para mais ou para menos, a amplitude total vai ser extremamente influenciada por essas medidas discrepantes, ok? O desvio médio, que é que ele é feito, como é que ele é calculado? Ele é o módulo, tá, da diferença entre o valor que você está observando, né, menos a média daquela variável. Então, se você tem 20 alturas, seria como? A altura do indivíduo 1 menos a média em módulo, mais a altura do indivíduo 2 menos a média, módulo. Faz isso para os 20 alunos, né? E divide por 20, ou seja, você vai ter uma ideia de, em média, o quanto que está tendo de desvio em torno da média, certo? Então, a ideia é essa, é você ter o desvio médio, né? O nome é bem intuitivo. O quanto em média está se desviando da média dessa amostra, ok? Vejam que quando os dados estão distribuídos em uma distribuição de frequência simples ou em classe, é o mesmo procedimento, só que utiliza essa expressão, o desvio médio, né? O somatório do módulo de DI, né? Vezes a frequência dividido pela soma da frequência. Bem simples, é a mesma ideia, né? Então, se for uma distribuição de frequência em classe, em vez de você pegar o valor, né? Você vai pegar o ponto médio da classe. Mas a ideia vai ser a mesma, muito similar à média, tá? Aí o desvio padrão. O desvio padrão, ó, é a raiz quadrada, né? Do quadrado do desvio em relação à média, né? Da soma dos quadrados, né? Dos desvios em relação à média. E você faz isso e divide por n. Se for o desvio padrão populacional, aí vai ter a mesma notação de média aritmética para a população e para a amostra. Se for o desvio padrão populacional, a gente vai ter essa expressão aí, ó, somatório de DI ao quadrado sobre Nzão, e se for o desvio padrão amostral, vai ser S, né, a notação, que vai ser dado pelo desvio padrão, né, ou pela raiz quadrada do somatório de DI ao quadrado sobre N menos 1. Então é a mesma ideia, tá? Inclusive a mesma ideia da média aritmética, a amostral populacional, tá? O desvio padrão para uma distribuição de frequência vai ter a mesma ideia, só que quando você tiver uma distribuição de frequência em classe, vai seguir o mesmo princípio, né? Você vai multiplicar a frequência vezes o desvio. E o desvio a gente vai utilizar o ponto médio ou o valor se for uma distribuição de frequência simples. Então tá aí a expressãozinha bem simples. O desvio padrão ele dá a medida, né? Tanto o desvio padrão como a amplitude total, como o desvio médio, eles têm a medida da variável que você está estudando. Então, se você está estudando a altura em metros ou em centímetro, essa medida de dispersão vai ter a mesma medida da variável que você está estudando, ok? E quanto maior, nos três casos, o valor, tá? Maior a dispersão dos dados, mais heterogêneos os dados se encontram, ok? A variância é a mesma ideia do desvio padrão, se é um desvio padrão populacional e amostral, e para a variância tem populacional e amostral. Só que o que é o desvio padrão? Se você pega o desvio padrão, você está vendo o quanto que ele se desvia em torno da média, tá? Soma esses quadrados e divide por n. Depois tira a raiz. E essa raiz é justamente para deixar o resultado na medida que você tem nos dados originais. A variância você simplesmente pega o desvio padrão e eleva ao quadrado. Tá? Então, como você eleva a medida ao quadrado, a unidade dimensional também vai estar ao quadrado. Então, se você está estudando a altura, e é em metros, quando você tiver a variância, a medida da variância vai ser metro quadrado. Tá? Então, se atentem a isso. Mas o mais comum é utilizar o desvio padrão. Outra medida de dispersão
e talvez a mais importante seja o coeficiente de variação. Então, por que que ela é uma das mais utilizadas? Porque o desvio padrão, ele dá uma ideia da dispersão dos dados. Só que você não tem um limiar, você não sabe, por exemplo, trabalhando com a altura, 170 centímetros, a altura média da turma. Você não sabe se você tiver um desvio padrão de 10 centímetros, se esse desvio é alto, se esse desvio é baixo. Se você pegar outra turma, calcular e lá o desvio padrão da mesma variável for, por exemplo, 5 e da outra amostra for 10, então você sabe que para a mesma variável, para esses dois grupos, o desvio padrão 10 vai ser maior que o desvio padrão 5, óbvio. Mas e se eu tiver medidas com escalas diferentes? Por exemplo, peso e altura. Peso eu tenho geralmente uma medida de 70, 80, cento e poucos, né? Enquanto a altura, se eu estiver trabalhando em metro, é um e pouco. Então, essa diferença entre escala não nos permite comparar, né, a dispersão dessas duas variáveis. Então, o coeficiente de variação ele surge como alternativa para resolver esse problema. É uma medida que vai geralmente de 0 a 1, né? Pode ser maior que 1, pode, só que é o que a gente chama de uma sobredispersão, né? Uma dispersão um pouco mais alta. Mas geralmente ele é uma medida percentual que é dado por uma fórmula bem simples, que é a medida de dispersão desvio padrão sobre a média. Então, se você tiver valores populacionais, vai ser sigma sobre mi vezes 100, e se tiver medidas amostrais, vai ser S sobre x barra vezes 100. Aí, você pode comparar, por exemplo, o peso e a altura de duas variáveis com escalas totalmente diferentes. Tá? E ele é uma medida adimensional, ou seja, como você tem o desvio padrão na medida da variável original e a média também, quando você divide, vai cortar a medida, vai ficar só um valor percentual. Então fica bem fácil comparar. Quanto maior a dispersão, mais distante de zero vai estar, tá ok? E vejam que é uma medida que a gente consegue identificar para comparar especificamente medidas de escalas diferentes, tá? Esse é o propósito. Um deles, tá bom? Bom, então aqui vamos pegar um exemplo bem simples para aplicar essas medidas que a gente acabou de mostrar. Por exemplo, a gente tem essa amostra aí de peso em gramas de ratos. Temos aí o que? 12 ratos, tá? E as medidas deles em grama. Então a média aritmética está aí 67 gramas, né? Soma e divide por 12. Amplitude total, pega o maior menos o menor. Então 86 menos 50, 36 gramas, tá? No desvio médio, soma todos os desvios em relação à média, né? Vejam aí que é uma fórmula bem simples. E dá 9 gramas, ou seja, em média, a gente vai estar com um desvio em torno de 9 gramas para mais ou para menos nessa amostra, tá? Desvio padrão, que é similar. Desvio padrão no caso amostral, né? Então eu vou fazer aí dividindo por 12 menos 1, né? E utilizando a média amostral. Então vejam que aplico toda a fórmula, procedimento e o desvio padrão vai ser 11,04. Professor, qual é o melhor, desvio médio ou desvio padrão? O mais comum é o desvio padrão, ok? Então, se vocês forem utilizar uma medida de dispersão, recomendo utilizar o desvio padrão. A variância, né, é só elevar esse 11,04 ao quadrado, certo? Então fica bem simples, né? Então, de uma vez só foram calculados amplitude total, desvio médio e o desvio padrão, tá? Se quiser a variância, é só elevar esse 11,04 ao quadrado. Para uma distribuição de frequências simples, né, aí eu vou ter aí os valores de x, 0, 1, 2, 3, 4, que são referentes ao número de cáries que tem 27 crianças. Então, eu pego 27 crianças, em cada criança eu vejo. Você tem quantas cáries? 0. Aí ela é contabilizada nesse grupo, né? Uma vai para aquele grupo. Então, eu vou vendo as 27 crianças e o número de cáries que cada uma delas tem. Então, desvio médio de forma bem simples, né? A amplitude total seria o quê? 4, que é o maior valor, menos 0, né? Que seria 4. Desvio médio, aí eu faria o quê? Calculo a média, né? Que no caso deu 2,3. Vocês podem fazer aí. E eu faço, né? 0 menos 2,3 vezes a frequência daquele ponto, no caso do 0. Mais
1, que é o valorzinho do número de cáries da variável, menos 2,3 em módulo vezes 4 até o último valor. Faço isso dividir todo mundo pela total de crianças. Então, ou seja, a dispersão vai ser de 1,25, tá? Então eu tenho em média 2,3 cáries por criança, né? E com desvio de 1,25. Então ali tem criança que pode ter 2,3 mais 1,25 e 2,3 menos 1,25, tá? É o desvio médio. E o desvio padrão, aí é só aplicar a mesma estratégia, né? Raiz quadrada, né? Aí vai, né, das somas dos quadrados dos desvios vezes as frequências. Então vai ficar 0 menos 2,3 ao quadrado vezes o 2, que é a frequência, mais até o 4 menos 2,3 ao quadrado vezes 5. Soma tudo isso e divide por 26. Tá? Porque como é amostral, vai ser 27 menos 1. Então vai dar 0,63. Da mesma forma, se eu quisesse a variância, era só pegar o 0,63 e elevar ao quadrado. Ok? E se eu quisesse desvio padrão, no caso era só o coeficiente de variação, era só pegar o 0,63 e dividir pela média, que é 2,3, tá? Aí eu multiplicaria por 100, teria a medida do coeficiente de variação, ok? Para uma distribuição de frequência em classe é exatamente o mesmo procedimento. Só que ao invés de pegar o valorzinho de cada classe, eu vou representar pelo ponto médio da classe. Então aqui, ó, vejam que eu tenho uma classe de 1,5 a 2, 2 a 2,5, até 4,5 até 5. Aí eu tenho aqui os pontos médios e as frequências absolutas associadas a cada classe. Então foi calculada a média aí que deu 3 e para o desvio médio. Para o desvio médio aqui bem simples, né? Ó, faz 1,75, que é o ponto médio da primeira classe, menos a média vezes 3, até o 4,75, que é o ponto médio da última classe, vezes 1, que é a frequência dela, e somo tudo isso e divido por 100, que é o total. Então, o desvio médio aqui deu 0,063 e para o desvio padrão para uma distribuição de frequências em classes, aí eu vou fazer o mesmo procedimento, só que aplicando a fórmula, né, do desvio padrão. Então fica, ó, o quadrado, né, do produto entre a frequência absoluta vezes o quadrado do desvio. Então está aqui o primeiro caso, 1,75, né, que é o ponto médio da primeira classe, né, menos 3, esse resultado eu elevo ao quadrado e multiplico pela frequência. Mas faço isso até o último caso, que é 4, o erro de digitação era para ser 4,75, né, menos 3 ao quadrado vezes 1, somo tudo isso dividido por 99, que é 100 menos 1, né, que é um desvio padrão amostral, ok? Então o valor deu 0,58. Isso é natural, já que o desvio padrão tem uma medida diferente, ele eleva ao quadrado para depois tirar a raiz, tá? Então é natural que ele seja um pouquinho mais alto, mas vai depender muito do caso. Mas normalmente isso vai acontecer, tá? E recomendação, utilizar essas duas medidas. Eu mostrei as medidas de localização, a principal é a média e a mediana, e das medidas de dispersão, a principal é o desvio padrão. Então, quando a gente estiver analisando uma variável, a gente nunca vai olhar só a média, tem que colocar a média juntamente com a medida de dispersão, que é o desvio padrão, e ou coeficiente de variação, tá? Se você estiver fazendo as comparações entre elas. Então, nesse caso, a gente vê que você nunca vai trabalhar só com a medida de dispersão ou só com a de localização. O importante é trabalhar com as duas simultaneamente, ok? Dentro dessa parte tem as medidas de assimetria, tá? O que é simetria? Então tem o banco de dados, plota o histograma. Se esse histograma estiver bonitinho, parecendo uma distribuiçãozinha normal, que vocês vão ver depois, e eu tiver com essas três medidas iguais, média igual a moda, que é igual a mediana, eu vou ter que a distribuição ela é simétrica. Se eu tiver que a média for menor que a mediana, que for menor que a moda, eu vou ter que a distribuição é assimétrica à esquerda, tá? E se for a média maior que a mediana, que é maior que a moda, eu vou ter uma distribuição assimétrica à direita. Então,
Para calcular isso, eu vou ter o coeficiente de assimetria, que eu tenho duas formas de calcular, tanto faz. X barra menos a moda sobre o desvio, ou 3 vezes a média menos a mediana, né, sobre o desvio. As duas fórmulas, elas não, vamos dizer, basicamente a mesma coisa. Você não vai interpretar o quanto é assimétrico à direita ou o quanto é assimétrico à esquerda, né? Você vai querer saber se é assimétrico à esquerda, à direita ou é simétrico, né? Então tá aí, ó. Se o A for menor que zero, a distribuição é assimétrica à esquerda ou negativa. Se esse A for assimétrico, for maior que zero, ela é assimétrica à direita e positiva. E se o A é igual a zero, ela é simétrica, ou seja, a média, moda e mediana são iguais. Então está aqui um desenho esquemático bem simples, né, de como é que funciona a distribuição, em que a média, moda e mediana são iguais, ela é bonitinha, simétrica. A simétrica à direita, então tá lá, moda, média e mediana nessa sequência aqui, tá? E se for distribuição assimétrica à esquerda, tá aqui, média menor que mediana, menor que a moda. Ok, gente? Então, a partir de agora a gente vai ver a parte de distribuição de frequência, como montar uma distribuição de frequência, que vai ser a próxima aula, beleza?